Abra sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Filipenses, no mesmo texto que nós lemos semana passada. Semana passada eu iniciei uma série de mensagens falando sobre o contentamento cristão, e nós estudamos sobre o verdadeiro contentamento. O que a Bíblia define como contentamento? Propositalmente eu dividi a mensagem da semana passada em duas. Hoje eu quero dar continuidade, por isso nós vamos olhar o mesmo texto e tentar aprofundar algumas verdades e acrescentar outras. Filipenses capítulo 4, verso 10 ao 13. Diz assim: Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isto por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar batido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Amém. Curve sua cabeça, oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque ela é viva, ela é verdadeira, ela é inspirada pelo Espírito Santo. Estamos diante, ó Deus, então, da Tua palavra. Foi a Tua voz, Senhor, que foi lida aqui. É o Teu querer para as nossas vidas. Pedimos então, Deus, iluminação para que compreendamos essas verdades, possamos aplicá-las ao nosso viver diário e possamos, ó Deus, viver de uma maneira que glorifique o Teu santo nome. Pedimos isso para a Tua glória e para o nosso benefício. Nós oramos no nome de Jesus e pedimos perdão pelos nossos pecados. Amém, Senhor. Meus queridos, então semana passada nós vimos sobre o contentamento e nós tentamos introduzir a importância de estudar esse tema. Por que falar de contentamento? E nós vimos que muitas pessoas precisam ouvir sobre contentamento, inclusive você, porque muitas vezes eu e você, nós andamos descontentes. Não é muito raro encontrarmos pessoas tristes, descontentes, murmurando, achando que nada nessa vida dá certo, conspira a seu favor, e muitas vezes pensam que até o próprio Deus é contra a sua felicidade, a tão sonhada felicidade. Perguntaram certa vez a um homem quanto de dinheiro, porque uma das lutas por contentamento na nossa sociedade consumista é o dinheiro, né? As pessoas se matam para ganhar o dinheiro, depois elas gastam o restante do seu dinheiro tentando sobreviver, porque estão doentes, né? Estão lá, perderam a saúde e agora vão gastar a fortuna que ganharam, certo? E não vão poder desfrutar dela, porque o contentamento daquela pessoa estava no dinheiro. Então perguntaram certa vez a uma pessoa quanto de dinheiro era necessário para que ele fosse feliz. E ele disse, um pouco mais. Mas é interessante que muitas vezes nós percebemos que esse um pouco mais nunca vai ser suficiente para que sejamos felizes. Porque quando você tiver um pouco mais, você vai sempre pensar, se eu tivesse também um pouco mais de dinheiro. Aí quando você consegue aquele outro pouco mais, você pensa mais uma vez, mas se eu tivesse um pouco mais de dinheiro, e nunca aquele pouco mais é pouco, na verdade é muito mais que você está precisando. Isso mostra um coração que não tem uma estrutura para encontrar a verdadeira felicidade. E eu gostaria de pensar com vocês hoje sobre essa realidade do contentamento. A primeira coisa que, para que sejamos contentes, é necessário que você entenda, é que contentamento é uma matéria que você precisa aprender. Aprender contentamento. Você vai para a escola, estuda matemática, você tem que estudar português, você tem que estudar ciência. E no campo da espiritualidade, do relacionamento com Deus, você precisa aprender a ser contente. Você precisa aprender a ter uma vida onde o contentamento é algo que você vai desenvolver.
E, meus queridos, Paulo usa duas palavras aqui diferentes para dar ideia de aprender. Uma é uma palavra bem comum, usada várias vezes no Novo Testamento. A outra palavra que ele usa, ela é uma palavra que era usada muitas vezes na Grécia Antiga para dar ideia de pessoas que estão sendo iniciadas, que estão aprendendo algo, que vão ingressar numa religião, que vão ingressar num novo modo de viver, e eles precisam ser iniciados e aprenderem algo para poderem participar daquela nova comunidade. É exatamente essa palavra que Paulo usa. É necessário então que aprendamos a desenvolvermos o contentamento. Ele não vem naturalmente. Você, com o seu coração que bate dentro do seu peito, geralmente vai ser inclinado a ser descontente. Mas é possível, sim, que você aprenda a viver de uma forma contente, que glorifique a Deus. Isso só é possível quando você entende que você precisa aprender sobre isso. Então você não pode buscar o contentamento da mesma forma que o mundo busca. Porque o mundo, ele acha que o contentamento cai do céu. Que é algo que, assim, sabe, você vai simplesmente acordar no outro dia e dizer, tudo são rosas, tudo está bem. E tudo muda assim do dia para a noite. Ou você vai tentar encontrar nos escapes que o mundo dá para você. Por exemplo, vamos pensar como o mundo pensa. O mundo diz, para estar contente, é necessário que você saia de situações ruins. É necessário que você fuja da dor. Ninguém vai ser contente com dor. Essa é a proposta do mundo. Interessante, as Escrituras nos dizem que nós precisamos estar contentes, até mesmo em meio às circunstâncias difíceis, e devemos glorificar a Deus no meio das adversidades da vida. Veja que é necessário que aprendamos. Ninguém aprende a estar contente em meio às dificuldades do dia para a noite. E não existe nenhum manual que possa ensinar isso para você. Você só pode aprender a partir do seu relacionamento com Cristo, por meio da palavra, por meio daquilo que Deus revelou, por meio das disciplinas espirituais, como leitura, oração, jejum. É necessário que busquemos crescer nessa área espiritual. Outro exemplo, o que é que o mundo diz? Você obtém um contentamento ao conseguir o que você deseja. Sabe por que você é descontente, o mundo diz? Porque você ainda não tem aquilo que você tanto quer, aquilo que tanto a sua alma almeja. Mas é interessante, é mais um engodo do mundo, é mais uma mentira do mundo, porque a Bíblia diz que o verdadeiro contentamento é fruto de estar satisfeito com Deus e de ansiar pelo céu. O verdadeiro contentamento não está necessariamente, como nós vimos semana passada, naquilo que você possui como um bem material, mas no seu relacionamento com Cristo. Então, nós precisamos aprender a trabalhar esse contentamento no nosso viver diário. Nós temos que aprender, pensar, repensar. Nós precisamos reprogramar o nosso pensamento, porque nós fomos criados e forjados numa sociedade onde essa ideia bíblica de contentamento está ausente. O contentamento mundano, ele é consumista, ele é materialista, ele é egoísta, ele é egocentrista, ele só olha para o seu umbigo. Quando, na verdade, o verdadeiro contentamento, ele olha para a cruz. E na cruz ele encontra deleite, ele encontra prazer, porque ele vê a obra do seu Salvador, tomando a sua condenação, tomando o seu inferno sobre ele mesmo, pagando o seu pecado, dando-lhe vida eterna, garantindo-lhe riquezas eternas que jamais podem ser tomadas. Aí está o nosso contentamento. E é necessário então que precisamos reprogramar o nosso pensamento. E você precisa confrontar a filosofia desse mundo com aquilo que as Escrituras dizem. O contentamento só é possível pela graça de Deus. Nós vimos isso semana passada. Ele só é possível quando você se arrepende de estar descontente com Ele. Ele só é possível quando você confessa o seu pecado. Ele só é possível quando você olha para Deus e vê Ele como soberano e entende que Deus cuida da sua vida e que Ele está no controle da sua vida. O contentamento
como eu já falei, não é a resposta natural do seu coração. Mas nós podemos e devemos aprender a ser contentes. Como? Fazendo com que esse coração seja moldado ao coração de Deus, seja forjado, seja trabalhado igual ao coração, semelhante ao coração de Deus. Então, a primeira coisa que você precisa aprender, meu irmão, no caminho do contentamento, você vai ter que mudar de mente. Você vai ter que mudar da sua forma de pensar. Você vai ter que mudar a sua forma de ver. A sua lente para interpretar esse mundo não pode ser mais a lente mundana, a lente da sociedade caída, a lente da sociedade após a queda, após o Éden, porque essa é insatisfeita, essa é descontente, essa nunca vai ter a satisfação, essa pode ganhar a tudo, mas nunca vai estar contente. Você tem que ter a mente de Deus. Você tem que ter as lentes das Escrituras. Você tem que olhar para aquilo que Deus garante que você já tem em Cristo. Jesus conta uma história. E você vai ver agora como o homem é descontente. Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas. Lucas 12. Jesus contou a seguinte parábola, uma história. Eu vou ler a partir do verso 16, mas do verso 13 ao 15, você vai perceber que Jesus está falando para aqueles que confiam nas riquezas. E como eu falei para você, a riqueza é uma das formas que as pessoas mais buscam para serem contentes. Hoje. Quando é que você vai ser mais contente? Quando eu tiver um contra-cheque melhor. Quando eu ganhar na Mega Sena. Né? Quando eu ganhar uma herança daquele tio meu que está quase morrendo, eu sou o único herdeiro. Né? Você imagina e vai maquinar várias coisas. E geralmente, na sua busca por contentamento, longe das Escrituras, você está colocando a sua felicidade em algo material. Mas veja o que é que Jesus disse. E propôs-lhes uma parábola dizendo: a herança de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: o que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens, e direi à minha alma. Veja como o contentamento mundano é. Isso aqui é um monólogo, ele vai dizer para ele mesmo. É um discurso bem egoísta, bem egocêntrico. Veja, e direi para minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, folga. Mas Deus lhe dirá: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? O Senhor está fazendo uma pergunta para aquele homem: você acha que a sua felicidade está aí? Deixa eu dizer uma coisa. Você é uma pessoa insana, sem um devido juízo na sua mente, na sua cabeça. Porque se Deus chamar você, se Deus se encontrar com você, se Deus chamar a sua vida, a presença dEle, sua vida não está nas suas mãos. Se você está, desculpe frustrar os seus planos de autonomia. Você não é autônomo. Deixa-me dizer uma coisa: se Ele chamar você e você coloca seu contentamento nessas coisas, sabe o que Ele vai dizer? Louco, você colocou seus planos ali, você acabou de vir à minha presença, mas seu coração não está aqui, seu coração estava lá, e lá você pode perder tudo isso. Por isso que o Senhor Jesus disse também em Mateus, no capítulo 6, dizendo: ajuntai tesouros nos céus, não na terra. Porque na terra, a traça e a ferrugem, elas vão consumir, vão corroer. A ideia de tesouros é o metal, é ouro, prata, naquela época. Ele vai se desgastar, e os ladrões minam e roubam, disse Jesus. Você não tem segurança, você pode ser roubado. Não tinha banco naquela época. Jesus diz: ajuntai tesouros no céu. Porque lá ele não vai se desgastar.
E lá não existem ladrões, lá estará seguro o seu tesouro. Enquanto o nosso tesouro estiver aqui, enquanto o nosso tesouro estiver nessas coisas, enquanto o nosso contentamento estiver nas coisas dessa vida, nós estamos investindo em coisas vulneráveis, coisas que podem ser roubadas, tomadas, desgastadas, destruídas, levadas, devastadas. E o Senhor quer que coloquemos nosso coração nas coisas celestiais. Porque estas, Ele garante que ninguém pode roubar, porque Cristo as conquistou para nós. Ele na cruz venceu o pecado, Ele venceu o inferno, Ele venceu a morte, e por isso tudo que Ele promete, Ele cumprirá. E ninguém pode tirar nenhuma das suas promessas e fazer com que elas não sejam cumpridas. A segunda verdade que eu gostaria de pensar com vocês é que você, presta atenção, essa é uma sentença um pouco longa. Você não estará verdadeiramente contente até que aprenda a estar contente em qualquer situação que vier enfrentar. Você nunca vai ter o verdadeiro contentamento até que você possa aprender a estar contente em qualquer situação que você se encontre. Sabe por quê? Porque do contrário, quando você não tiver o que você tem, como nós vimos, você vai estar descontente, você vai estar triste, você vai entrar em depressão, você vai responder pecaminosamente à perda daquelas coisas. Eu gostaria de lembrar para vocês, quem escreveu essa epístola foi o apóstolo Paulo, como eu disse na última mensagem. E eu também disse para vocês que ele estava preso. Quem está falando sobre contentamento, quem está dizendo que aprendeu a ser contente, é um homem que está encarcerado, é um homem que está na prisão, é um homem que está com seus direitos básicos, como ir e vir, tirados. E se você for olhar no verso 13, de maneira que as minhas prisões em Cristo, Filipenses 1,13, de maneira que as minhas prisões em Cristo, ele diz, ele está preso por causa do Evangelho. E nós vimos também que ele não tem certeza, nem sequer, se sairá com vida. Mas é esse mesmo homem que está dizendo que aprendeu a ser contente em toda e qualquer circunstância. Veja o que ele disse no verso 11. Verso 11 e 12 do capítulo 4. Capítulo 4, verso 11 e 12. Não digo isto por necessidade. Interessante, um homem preso. Não digo isso por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar batido e sei também ter abundância em toda maneira de viver. E em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura, quanto a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Eu sei estar contente. Eu sei estar contente tendo dinheiro ou não. Eu sei estar contente estando livre pregando o Evangelho, ou também sei estar contente estando preso injustamente porque estou pregando o Evangelho. Ele está preso não foi porque ele matou, porque ele sonegou, porque ele desacatou alguém. Ele está preso por causa de acusações que fizeram contra ele, provavelmente os judeus, por acusações de que ele estava criando uma nova divindade. Por causa disso ele estava preso, por causa do Evangelho. E ele diz assim: eu sei estar contente, estando preso ou livre, com dinheiro ou sem dinheiro, com comida ou sem comida. Eu aprendi a estar contente em todas as situações. Observe que Paulo não precisou dizer assim: quando eu estava com fome, e aí veio um banquete para que eu comesse, eu fiquei contente. Aí eu aprendi a ficar contente. Observe que ele não diz assim: quando eu estava preso e saiu a minha sentença para que eu tivesse a minha liberdade, eu fiquei contente. Ou ele não está dizendo assim: quando eu estava sem nenhuma moeda no bolso e de repente alguém me deu uma sacola de moedas de ouro, eu fiquei contente. Ele diz: eu aprendi a ter contentamento em todas as situações.
Eu estou contente na prisão. Eu estou contente na escassez. Eu estou contente nas dificuldades. É isso que ele está dizendo. Mas por que Paulo fica contente? Será que Paulo é masoquista? Será que ele gosta de sofrer? Será que é um louco? Um fanático? Não. Nós vimos semana passada, ele só pode dizer isso porque Cristo o fortalecia. Como diz no verso 13, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. O verdadeiro contentamento é graça e favor de Deus. Nós precisamos entender uma coisa. Meu irmão, eu não sei como é que está a sua vida, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Geralmente quando Paulo fala aqui de extremos, ele fala de momentos onde ele não tem nada e momentos onde ele tem abundância. Ele fala do momento da escassez, mas também fala no momento onde as coisas transbordam, parece que tudo favorece ao seu propósito, tudo favorece para que ele esteja bem, mas também ele fala de contentamento onde tudo parece ir e dar errado. Eu queria pegar esses dois extremos e gostaria que você tivesse cuidado. Se você não aprende a ter contentamento em todas as situações, eu quero dizer uma coisa para você. Quando você estiver naquele momento, sabe, onde tudo está indo bem, você corre um sério risco de se afastar do Senhor. Uma coisa que me deixa muito triste é ver pessoas que, quando estão na maior abundância, eles acham agora que eles precisam investir tempo para usufruir daquilo que eles conseguiram. Mas o tempo que eles colocam para isso, rouba-lhes o tempo de estar com o Senhor. Eles não podem vir mais para a igreja. Sabe por quê, pastor? Eu comprei uma casa na praia, sabe? Eu tenho que estar lá todas as vezes, tenho muitos amigos para levar para lá. E eu tenho uma lancha lá agora, sabe? Eu tenho que usar, senão ela vai desgastar. Sabe, pastor, eu tenho que também estar fazendo certos empreendimentos, porque eu tenho muitas propriedades agora. E aí você começa a se afastar do Senhor. E aí você tem tanta coisa e tantos bens que você esquece até de orar. Sabe, uma pessoa contente que crê na soberania de Deus, ele pode ter todos os recursos do mundo, ele vai orar para saber qual é a vontade de Deus. Ele vai desejar conhecer a vontade de Deus. Senhor, eu tenho esse recurso, mas eu não confio nesse recurso. Eu quero saber qual é a tua vontade para a minha vida. Devo ou não devo fazer aquilo? Geralmente, quando nós estamos abastados de coisas, nós nos afastamos de Deus. Mas Paulo está dizendo, como o contentamento dele não está no que ele possui, não estão nos bens materiais, ele pode dizer que ele é contente. Nós temos uma falsa piedade, uma falsa santidade, muitas vezes, quando temos aquilo que tanto desejamos. E aquilo se torna o nosso ídolo, porque aquilo nos afasta do Senhor. Quando Deus quer que usemos aquilo para a sua glória e para servir aos outros. Outra coisa, muitas vezes nós vemos pessoas que, quando estão na abundância, se afastam do Senhor. Quando começam a perder, aí começam a lembrar, aí começa a ter tempo. Aí começa a surgir um momento onde aquela pessoa vai lembrar, rapaz, eu estou afastado de Deus. Aí ele vai pedir oração. Eu não estava nem orando mais. Eu vou passar mais tempo agora para ler a Bíblia. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Se Deus está usando esse mecanismo com você, se aproxime dele. Agora se aproxime dele, não só enquanto durar a tribulação. Não só queira vir ao culto enquanto as coisas estão ruins. Tem gente que só vem para a igreja quando a coisa está ruim. Pedir oração. Vou ouvir uma palavra, estou precisando. Você precisa todos os dias, 24 horas. A Bíblia não suplementa o alimentar, não. Para você que está fraquinho, eu vou ali um suplemento alimentar. Jesus disse lá em João, a minha comida e a minha bebida consistem em fazer a vontade do meu Pai. Isso aqui deveria ser a sua comida e a sua bebida, como nós cantamos. Este é o meu pão.
Esse é o meu respirar, fazer a tua vontade. Cantamos isso. Muitos cantam e até com lágrimas nos olhos, mas lá fora esquecem de fazer o que cantaram. E às vezes Deus está usando justamente esses meios onde nós oscilamos entre prosperidade e escassez, para muitas vezes trazer você para perto dele, porque parece que você tem uma cabeça tão dura, eu às vezes tenho um coração tão duro, que parece que não entendo isso. Deus deve ser o meu tudo. Se Ele é meu tudo, em todas as circunstâncias estou contente. Então, como estar contente no meio da dificuldade? Pastor, eu estou passando por uma dificuldade. Como eu posso reprogramar a minha mente em oração e orientação da palavra para que eu possa desenvolver com verdadeiro contentamento? Deixa eu dizer uma coisa para você. A primeira coisa que você deve lembrar é que as dificuldades, as tribulações, os sofrimentos são inevitáveis. Eles virão. O Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições. O próprio Senhor disse isso. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, disse Ele. Então é inevitável que tenhamos dificuldades. É inevitável que o sofrimento, em algum momento, nos pegue, nos tome. O próprio Paulo escrevendo em Timóteo, a segunda epístola a Timóteo, capítulo 3, verso 10 e 12. Ele diz assim, segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, verso 10 e 12. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência. Agora veja o que é que ele está imitando também. Perseguições e aflições tais, quais me acometeram em Antioquia, em Icônio, em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor me livrou todas elas. Verso 12. E todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Todos aqueles que querem viver uma vida piedosa devem entender que um dia eles irão sofrer. A segunda coisa que você deveria lembrar, né? Por que você deve lembrar primeiro que o sofrimento é inevitável? Para que você não fique igual aquele desenho animado, né? Tem um personagem que fica, ó vida, ó céus, ó azar. Ele se lamenta de tudo, né? Parece que a nuvem negra sai seguindo ele, assim, só chove na cabecinha dele, o raio só cai na cabeça dele, e na casa do vizinho está tudo ok. Meu querido, eu quero dizer para você que o sofrimento é algo inevitável para todas as pessoas, inclusive para você e para mim. Segundo lugar, né? Você deve lembrar que em Cristo você já tem a capacidade de entender que Deus trabalha em meio às tribulações. E Ele trabalha para o seu bem. Romanos 5, abra a sua Bíblia, por favor. Romanos capítulo 5, verso 3 em diante. Diz assim: e não somente isto, mas nos gloriamos nas tribulações. Quem está dizendo isso é o mesmo apóstolo Paulo que está escrevendo os Filipenses. Quem diz isso aqui no capítulo 5, quem é o autor de Romanos, é o mesmo autor de Filipenses. E lá em Filipenses ele diz que aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação. Em Romanos 5 ele diz, sabemos também, aliás, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Sabe qual é a base para Paulo acreditar aqui que ele pode se gloriar nas tribulações? Está no verso 5. Porque, perceba, é uma sequência. A tribulação produz paciência, ou perseverança, como algumas versões vão traduzir. Tribulação produz perseverança, a perseverança a experiência vai produzir a esperança, e a esperança não confunde. Por que ela não confunde? Porque ele sabe
que o amor de Deus está sendo derramado em sua vida, mesmo em meio às dificuldades. Ele sabe que ele é amado por Deus, e ele sabe que o Espírito Santo, uma das pessoas da Santa Trindade, habita nele, está dentro dele. Ele não está só. Ele tem o próprio Deus habitando nele. E esse Deus é capaz de fortalecê-lo em meio ao seu sofrimento. E esse mesmo Deus que habita nele irá fazer com que tudo coopere para a glória do seu nome e para o bem dos seus filhos. E terceira coisa, você pode então lembrar que o sofrimento é inevitável. Você tem que lembrar que Deus o ama em meio ao sofrimento. E você também deve lembrar que tudo é seu em Cristo Jesus. Veja o que é que diz o verso 4 e 5 de 2 Coríntios, no capítulo 6. 2 Coríntios, capítulo 6. Tudo isso são palavras do apóstolo. Perceba que eu estou usando muito o apóstolo Paulo. Ele está falando de experiências onde ele sofreu. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 4 e 5. Depois vamos pular para o 8 e 10 do mesmo capítulo. Diz assim: antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. Não chore não, viu? Vá para o verso 10 agora. Verso 8. Por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo, e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Veja que ele passou por todas essas situações aqui. No capítulo 11 ele vai descrever os sofrimentos que ele passou como apóstolo de Jesus. E ele diz, olha, muitas vezes eu estava como um desconhecido, as pessoas não estavam me considerando, outras vezes as pessoas estavam me contristando, me entristecendo, mas ele disse, em todos os momentos eu estive alegre. E em alguns momentos eu estava na miséria, mas eu estava enriquecendo a muito, eu estava abençoando a vida de muitas pessoas com a pregação da palavra. Muitas vezes as pessoas julgavam que eu não tinha nada. Talvez que eu era um Zé Ninguém. Mas ele diz, e possuindo tudo. Em Cristo, ele tem tudo o que ele precisa para ser feliz. Se você não aprender a estar contente em meio às dificuldades, você também nunca vai estar contente, verdadeiramente, quando você tiver tudo. Se você não aprende a ser contente em meio às tribulações, quando você tiver tudo que você tem, você também nunca será contente. Porque você ainda não recebeu a graça de ser contente em Cristo somente. Terceira e última verdade dessa manhã. Você precisa entender que contentamento é autossuficiência. É interessante, a palavra grega que a gente traduz por contentamento no verso 11, porque aprendi a estar contente ou contentar-me. A palavra grega que aparece aqui, literalmente, ela quer dizer autossuficiência. Mas isso não quer dizer, não entenda por autossuficiência, tipo assim, eu não preciso de ninguém. Eu posso viver isolado na minha ilha. Eu posso viver no meu mundinho. As pessoas não me interessam. Não é isso que Paulo está dizendo. A ideia de autossuficiência aqui de Paulo, nesse texto que nós acabamos de ler, que ele escreveu, é que as circunstâncias exteriores não me definem e nem definem o meu contentamento. Porque, como disse há pouco, ele é autossuficiente
Em Cristo. Em Cristo ele tem tudo o que ele precisa. Paulo está dizendo assim, eu aprendi a estar contente, eu aprendi a ser autossuficiente. É interessante que essa mesma palavra era usada por filósofos gregos, tanto os cínicos. Cínico não é de cinismo não, viu? Cínico é uma escola filosófica grega, e os estoicos também. Mas só que aquele contentamento deles era meio que isolacionista. O que Paulo está dizendo que é em Cristo, na pessoa de Cristo, unido a Cristo, eu tenho tudo. Eu tenho um contentamento, então eu tenho autossuficiência. Eu não dependo mais de nada para ser feliz. Meu Deus. Por exemplo, fulano não fala comigo. Aí tem gente que entra e fica lá triste e tal. Você tentou a reconciliação, você buscou, mas ele reluta em não ser alguém amigável com você, reluta em fazer as pazes. E aí tem gente que entra em depressão porque fulano não quer falar comigo. Eu quero muito fazer as pazes com fulano, mas eu quero dizer uma coisa: não importa a imagem que ele tem de mim, eu estou unido com Cristo. Ou senão alguém que chega assim, rapaz, eu acabei de receber uma notícia onde minha empresa veio à falência. Bem, eu vou ficar triste, eu não queria, não esperava isso. Mas deixa eu dizer uma coisa, eu não vou entrar numa depressão profunda e suicida porque eu perdi bem material, ou porque eu perdi a minha empresa, porque em Cristo eu sou autossuficiente. Eu tenho tudo nele. Aquilo é suficiente para mim. Ter tudo em Cristo é tornar tudo mais secundário. Bens, pessoas são secundárias. Meus queridos, contentamento é ter autossuficiência em Cristo. Eu quero perguntar para você. Creio que fiz essa pergunta na semana passada. E eu não sei se você entendeu bem. Eu quero falar sobre autossuficiência. Pense agora na sua vida. O que é que você poderia dizer se você perdesse hoje? Você perderia o sentido de viver. O que é que talvez Deus, na sua infinita soberania, pode tirar da sua vida e você dizer, olha, é melhor a morte do que a vida. Eu não quero mais viver. Sua esposa, seu marido, seus filhos, seu trabalho, sua fama, seu status, seus relacionamentos. O quê? Sua casa na praia, seu carro. O que é que você pode perder? Deixa eu dizer uma coisa para você. Autossuficiência é: eu gosto e amo todas essas coisas, mas nenhuma delas me faz feliz como Cristo me faz. E eu posso ser feliz, posso ter verdadeiro contentamento, sem que nenhuma delas venha estar na minha vida. Não estou pedindo para que você não ame seu filho ou não ame seu marido. Não é isso. E eu os amo. Mas eu digo constantemente lá em casa. Digo para os meninos, olha, vocês perdem para a mãe de vocês. E olho para minha esposa, você perde para Cristo. Ele tem que ser o maior. E eu os amo, e eu tenho que amá-los de forma sacrificial, diz a Escritura. Eu tenho que amar a minha esposa como Cristo ama a igreja. Eu tenho que estar disposto a dar minha vida por ela. Diz Paulo também escrevendo os Efésios. E olha que é um amor sacrificial. Se necessário, eu tenho que abrir mão de viver para que ela viva. Esse é o casamento cristão. Mas eu tenho que entender que, mesmo assim, suponhamos que Deus tire essa pessoa da minha vida, pela qual eu tenho que estar disposto a morrer para que ela viva. E vamos supor que ela se vá antes de mim. Eu tenho tudo em Cristo. Eu sou autossuficiente em Cristo. Eu posso ser contente em Cristo. E posso ser contente na esperança de que, ela servindo ao Senhor, um dia nos encontraremos no céu. Um dia nos encontraremos na ressurreição dos mortos. Um dia nos encontraremos quando entrarmos nos portões da Nova Jerusalém.
Você já aprendeu a ter autossuficiência em Cristo? É difícil. Mas sabe por que muitas pessoas andam tristes? Porque sua autossuficiência está em si mesmo ou está em outras coisas. Precisamos reconhecer que as circunstâncias favoráveis, quando elas não nos satisfazem de forma completa, e é a grande realidade da vida, os seus bens não vão lhe satisfazer de forma completa. A sua família não vai lhe satisfazer de forma completa. O seu emprego não vai lhe satisfazer de forma completa. Aquilo que você esteve disposto a dar o sangue para ganhar nessa vida, nunca vai lhe satisfazer de forma completa. Nunca. Mas se você aprende a colocar em Cristo a sua suficiência, mesmo quando isso tudo sair do cenário, você vai estar contente em Cristo. Devemos entender então que Ele é o centro do nosso contentamento. Você, pastor, eu já entreguei minha vida a Cristo, já sou crente, mas eu ainda não sou tão contente assim. Eu quero dizer, meus irmãos, todos nós lutamos com o descontentamento. Eu não sou a pessoa mais contente do mundo. Eu luto para lembrar da minha autossuficiência muitas vezes. Muitas vezes esse coração quer responder de uma forma murmuradora. Muitas vezes esse meu coração quer responder de uma forma que vai colocar o meu contentamento em coisas. Porque eu não tenho isso, todo mundo tem e tal. Eu preciso disso também. Todo mundo está comprando isso aí, ou todo mundo está tendo isso aqui, ou todo mundo está sendo aceito assim, eu preciso. Nosso coração vai lutar com tudo isso. Mas nesses momentos eu preciso ensinar o meu coração. Se acalme. Deus é bom. Deus me ama. Deus tem derramado o seu Espírito sobre mim. Ele sabe o que realmente eu preciso. Se Ele não me deu, é porque nesse momento eu posso ser contente sem isso. Eu preciso ensinar para o meu coração. Eu preciso ver a bondade de Deus. Eu preciso reprogramar a minha mente. Eu preciso colocar tudo em Cristo. E quando eu sim fizer, eu terei tudo nele. Eu não precisarei de mais nada. Então o restante é dádiva, é presente. Não são coisas necessárias para o meu viver. São presentes que Deus me dá.